E momentos de tensão aí em pleno feriadão, o governo Lula foi avisado aí de tentativa de golpe contra o governo e contra os trabalhadores do Brasil. O que aconteceu? Faz cerca de um mês, o governo Lula anunciou aí quais seriam suas principais pautas para o ano de 2025, ou pelo menos para o primeiro semestre desse ano. E a principal, número um, que foi inclusive anunciada pelo Haddad no ano passado em cadeia nacional de rádio e televisão, é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que na verdade, na prática, também beneficia quem ganha até 10 mil por mês, porque quem ganha até 10 mil vai ter o imposto reduzido. Quem ganha até 5 mil não vai pagar nada de imposto. E cobra a mais de quem ganha mais de 50 mil por mês em investimentos, em dividendos. Para a pessoa ganhar mais de 50 mil por mês em dividendos, precisa ter mais ou menos 5 milhões de reais investidos aí nesse investimento, que dá 1% ao mês. Tem investimento que dá menos, tem investimento que dá mais, mas pelo menos 5 milhões de reais em investimento, ou seja, em um investimento. Estamos falando aí de gente muito rica. Quem tem 5 milhões em investimento e deixa lá rendendo para ganhar 50 mil por mês, é porque de salário ganha muito e é porque tem outros investimentos que também rendem aí sem dividendos, ou seja, é gente que está ganhando aí com certeza mais de 100, 150 mil por mês na prática. E não paga imposto nenhum, porque no Brasil dividendos não pagam impostos. E o Lula anunciou isso. O que acontece é que de um mês para cá, o governo não brigou pela outra pauta, que era o fim da escala 6x1. Também anunciaram que o fim da escala 6x1 vai ser uma das pautas do governo. Mas não teve briga do governo por isso, e no caso ali da isenção do imposto de renda ficou meio travado. Saiu aí, vazou na imprensa faz cerca de 2 semanas, um áudio do dono do Partido Progressista, Ciro Nogueira, que é o partido do Arthur Lira, dizendo ali para empresários bilionários que estavam ali confabulando um golpe contra o Lula, e ele dizendo que, olha, isso do imposto de renda é muito difícil, a gente não pode falar para a população que é contra isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, é muito difícil. Mas ele estava ali falando com pessoas que diziam, que todo mundo vai ser taxado, todo mundo que ganha mais de 5 mil, falava ali uma empresária que estava com o Ciro Nogueira. Ele falou, não, mas calma, eu vou dar um jeito aí e a gente vai ver se trava isso na compensação. Tiago, o que é a compensação? Para o governo deixar de arrecadar dinheiro de imposto de renda de milhões de brasileiros que ganham até 10 mil por mês e deixa de arrecadar 100% do imposto de renda de milhões de brasileiros que ganham até 5 mil por mês, o governo precisa, por lei, ter algum lugar onde vai entrar mais dinheiro para compensar o dinheiro que vai deixar de entrar. Por isso, o governo Lula anunciou, olha, a gente vai colocar na proposta que quem ganha mais de 50 mil em dividendos vai pagar, e vai pagar, vai ser pouco a pouco, vai ser tabelado. Ou seja, quem ganha 50 mil por mês em dividendos vai pagar ali 2% de imposto sobre os dividendos. Quem ganha mais de 60 mil, 70, 80, 90, vai subindo até chegar nos realmente muito ricos, que são 0,064% da população, e que, ou seja, é menos de 1 em cada 1.000 brasileiros, e que esses aí ganham muito mais e vão pagar 10% de imposto. O que fez o Ciro Nogueira, que o governo Lula foi avisado aí em pleno feriadão? O Ciro Nogueira, ele conseguiu ali articular para que o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, colocasse Arthur Lira, bandidão bolsonarista, como relator do projeto. O Arthur Lira quer relatar esse projeto por quê? Os bilionários que são chefes do Arthur Lira não querem que esse projeto passe. Então, a função do Arthur Lira é atrasar o projeto o quanto mais melhor. E 2, ele sendo do partido do Ciro Nogueira, ele vai escutar, obviamente, o dono do partido dele, que vai colocar ali as emendas para travar o projeto. Alguns entenderam errado, cerca de 2 semanas, o áudio do Ciro Nogueira, achando que, olha, essa compensação que ele está falando é porque vão taxar os bilionários, ele vai compensar os bilionários dando algum dinheiro para eles de alguma outra parte do orçamento, de alguma outra maneira. Porque no Brasil o que mais tem é projeto de lei picareta para dar dinheiro para bilionário de coisa que a gente nem fica sabendo. Eu te dou um exemplo. Quando mandaram o Haddad cortar gastos, o governo Lula cortar gastos no ano passado, uma das coisas que o Haddad falou foi, olha, vamos cortar do PERSE. PERSE aí é um incentivo a grandes empresas, um incentivo multibilionário que só bilionários recebem. E a lógica do PERSE, quando foi criada no governo Bolsonaro, era que, olha, que é a lógica que a direita sempre vende e nunca acontece, era de que, olha, a gente vai
dar mais dinheiro para esses empresários, e aí eles vão pagar salários melhores, eles vão investir mais em geração de empregos, eles vão ampliar suas empresas e tudo mais. Isso vai ser muito bom para o país. Só que na prática, o que aconteceu? Os empresários embolsam o valor todo. Mas eles vão investir mais? Não. Simplesmente embolsam tudo. Mas vão pagar melhores salários? É claro que não. Eles estão embolsando tudo. E aí não se pode cortar. Lembro quando o Lula falou em 2023, olha, lembro de dias seguidos em que a Globo detonou o Lula em todos os jornais da TV aberta e na TV fechada na Globo News, era de manhã até a noite detonando o Lula, quando o Lula falou em acabar com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que a Globo falava desoneração dos setores essenciais. Quem tem folha de pagamento desonerada entre esses setores? Globo, Folha, Veja, Estadão, etc, etc. É engraçado, né? Se o Plantão Brasil, o 247, etc, paga, os outros canais aí pagarem seus funcionários, não tem desoneração não, tá? Mas se a Rede Globo paga, a Rede Globo é bilionária, a Rede Globo tem acesso a essas verbas sim, tá bom? É assim que funciona o Brasil. Aí o que aconteceu? O Lula falou, não, vamos aprovar aí o projeto do imposto de renda. No mês de março e de abril, a coisa começou a caminhar bem morosamente, porque teve muito feriado, o Lula viajou e os bolsonaristas passaram a falar de anistia e foram atrasando as outras pautas. Ok, chegou agora a parte do imposto de renda. E o Lula foi avisado, o Arthur Lira, que é o relator, para quem não sabe, relator é quem escreve o projeto. Ele está colocando uma emenda, que é a emenda que está travando esse projeto, que vai travar, vai dar ruim nesse projeto aí, se nada for feito. Por quê? Porque o Ciro Nogueira prometeu aos empresários e cumpriu a promessa que fez. Ele colocou uma emenda que torna o projeto completamente inviável. Tiago, que emenda é essa? Pois bem, o Ciro Nogueira colocou uma emenda que faz com que a taxação a esses bilionários fique em, no máximo, 4%. Daí você vai falar, tá, qual é a diferença, Tiago? A diferença é que o governo Lula mandou o projeto dizendo, olha, tem que começar de 2%, e aí dependendo aí de quanto a pessoa ganha, ela ganha mais, as pessoas que ganham mais de 100 mil por mês aí em dividendos, vão ser taxadas em até 10%. Esses mais ricos, eles que são aí menos de 0,1% da população, estamos dizendo de menos de 0,1%, ou seja, menos de 1 em cada 1.000 brasileiros, eles são responsáveis por 84% da arrecadação que esse projeto vai ter. Ou seja, quando você corta ali o imposto que vai pagar, a parcela do imposto que os mais ricos vão pagar, você está cortando diretamente a arrecadação. E aí não fecha a conta. Você deixa de cobrar de quem ganha até 5 mil, você cobra menos de quem ganha até 10 mil, e aí você não vai cobrar muito a mais dos mais ricos do país. Esses que são realmente aí, esses 0,1%, são os multibilionários. São aqueles que ganham bilhões em investimentos, que têm dezenas de bilhões investidos e que ganham bilhões em investimentos e não pagam 1 centavo de imposto. Um desses vagabundos pagando 10% de imposto equivale aí a milhares ou centenas de milhares de brasileiros que ganham até 5 mil reais por mês pagando o seu imposto todo mês. Um desses caras. Só que esses caras não pagam. Você que está me assistindo, muito provavelmente, paga aí entre 15% a 27,5% direto na fonte. Esses bilionários não pagam, porque o dinheiro que eles têm, eles investem em ações e em outros investimentos que pagam dividendo. E dividendo no Brasil não é tributado. Então o Ciro Nogueira cumpriu a promessa. O Lula foi avisado aí, deu ruim. Deu ruim aí nesse projeto, vai ter que articular. E estamos num momento aí em que o governo Lula tem várias articulações para fazer em vários projetos e o governo Bolsonaro passa a colocar aí cascas de banana no meio do caminho do governo, que são a anistia e outras estupidezes que o bolsonarismo inventa. E é óbvio, a gente fica sabendo que a gente tem que saber e entender que o bolsonarismo cria essas pautas não só porque eles querem anistia e eles querem impunidade para eles e para quem tentou matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e mais um ali. Não! Eles querem anistia também para atrasar toda e qualquer pauta do governo Lula. É por isso que quando tivemos ali a reforma tributária, o Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, enfim, o bolsonarismo inteiro votou contra. Eles não queriam que a cesta básica ficasse sem impostos. A reforma tributária ainda não está valendo, mas se dependesse deles não ficaria valendo nunca. Porque quando começar a valer, os preços dos produtos da cesta básica, da carne e de muita coisa, vão diminuir. E aí é ruim para o Bolsonaro que você pague menos no mercado, porque aí você vai ficar feliz com o governo Lula.
e aí arrisca o Lula se reeleger, né? E aí é ruim para o Bolsonaro. Então eles estão na tática, obviamente, do quanto pior, melhor. Quanto pior para o Brasil, para os brasileiros, melhor para eles. É por isso que eles foram aqueles que ficaram incentivando lá a taxa das blusinhas da Shein, que era um projeto de lei do Luciano Hang da Havan. E que o Haddad, de maneira bem, mas bem ingênua, e às vezes a ingenuidade do Haddad e a falta de técnica dele em comunicação me deixa pasmo. Cada vez o Haddad me surpreende mais em como ele é ruim de comunicação, de anunciar aquilo como uma medida do governo. Aquilo fez com que tudo caísse no colo do Lula. Mas quem votou a favor daquilo? Todos os bolsonaristas. Porque se piora para o brasileiro, melhor para eles. E aí, agora temos a do imposto de renda. Os bolsonaristas vão votar contra, mas como disse o Ciro Nogueira, não dá para votar contra. Então qual é o golpe? Vamos colocar um monte de emenda nesse projeto para que não dê para ser aprovado. Porque, olha, se você vai ali isentar de imposto de renda quem ganha menos e não tem uma compensação de arrecadação, tirando aí de quem ganha mais ou de qualquer outro lugar, então o projeto é inconstitucional. Por que inconstitucional, Thiago? Porque lá atrás, com amplo e restrito apoio da Rede Globo e com voto a favor de todos os bolsonaristas, que naquela época não tinham esse nome, inclusive do então deputado Jair Bolsonaro, o Eduardo Cunha aprovou uma coisa chamada teto de gastos. E aí no governo Lula era muito ruim teto de gastos. O governo não podia investir em saúde, educação, moradia, em nada, em geração de empregos, não podia cortar imposto das pessoas mais pobres. E aí, o governo Lula, já logo no primeiro ano de governo, nos primeiros meses, aprovou ali com o Haddad, o que outro nome horrível que o Haddad escolheu, né, ele é ruim de comunicação, o arcabouço fiscal, que é o que, na prática? Pegava o teto de gastos do Eduardo Cunha e deixava ele bem mais flexível para o Lula poder fazer os investimentos. É por isso que ele pôde aumentar o Bolsa Família, ele quase dobrou, não dobrou, mas aumentou em mais de 50% a verba do SUS. É por isso que ele aumentou a verba da educação, aumentou das universidades, anunciou o PAC, começou aí a investir bilhões em geração de emprego. Por quê? Porque ele conseguiu flexibilizar esse teto. Lembremos, o PSOL votou contra, porque nas pautas econômicas o PSOL nunca vota com o governo Lula. Para o PSOL, se tinha uma lei horrível, que era praticamente aí obrigar os brasileiros a comerem prato de cocô todo dia, e aí você muda de prato de cocô para uma coisa menos pior, um arroz sem sal, o PSOL fala, mas arroz sem sal não é filé mignon com molho francês, então eu vou votar contra, continuar comendo cocô. É isso, queriam que continuasse a lei do Eduardo Cunha. O PSOL, naquela votação, votou junto com o Nicolas Ferreira, votou junto com o Eduardo Bolsonaro, votou junto com o Partido Novo, com o PL, enfim. Mas o Lula ganhou. O governo Lula articulou e ganhou. Ficou o arcabouço fiscal. Só que pelo arcabouço fiscal, mesmo com mais flexibilidade, o Lula não pode aprovar a lei aí do imposto de renda da maneira que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira estão fazendo. Ou seja, eles não vão votar contra. Eles vão meter coisa no projeto de lei para que fique inviável. O Lula, então, já acionou a Gleisi Hoffmann. A Gleisi passou aí a semana articulando a salvação do Glauber Braga, que entre os deputados aí considerados de esquerda, ele só fica atrás da Sâmia e da Melchiona. Ele é o terceiro aí que mais dissemina fake news contra o Lula e que mais ataca o Lula com mentiras. E mesmo assim, ele foi salvo aí pela Gleisi Hoffmann e pelo Lindbergh Farias. Os dois conversaram com o Hugo Mota e salvaram o Glauber Braga, apesar de parte da esquerda já ter voltado aí a atacar o PT e falar que a culpa de todos os males do Brasil é do PT e pagarem aí de mal agradecidos. Espero que o Glauber, e principalmente a esposa dele, que é a maior disseminadora de fake news contra o Lula na esquerda, que eles tenham aí gratidão ao governo Lula e ao PT, e parem talvez de atacar o Lula e o PT com mentiras. Vamos lembrar que no fim do ano passado, quando a imprensa queria que o Lula cortasse gastos, a Sama, o Glauber e a Melchiona e outra ala, e parte aí da ala deles, o PSOL, ficaram 2 meses disseminando fake news, dizendo que o Lula ia cortar do BPC, que o Lula ia cortar o Bolsa Família de todo mundo que precisava, dizendo que o Lula ia roubar o FGTS dos trabalhadores. Nada disso aconteceu. Você vê aí, ficaram 2 meses. Aí muita gente acredita e passa a ter rejeição ao governo. Quando que eles estão anunciando a medida neoliberal do Lula não acontece, a pessoa já está com rejeição ao Lula e nem lembra o motivo. É assim que funciona a estratégia aí, que é a mesma estratégia que a extrema-direita usa com as fake news. Depois, quando a fake news que eles estão anunciando não se concretiza, a pessoa já está odiando o Lula e nem lembra o motivo. É por isso que é tão crucial combater as fake news. Aí, a Gleisi ficou incumbida disso nessa semana, conseguiu salvar o mandato do Glauber, está aí 99,9% salvo.
não será cassado. E agora foi aí acionada para quê? Para salvar o projeto de lei do imposto de renda zerado para quem ganha até 5 mil reais. O projeto aí do bolsonarismo é o quê? Eles vão agora nesses últimos, temos aí últimos 18 meses do governo Lula, últimos 18 meses antes da eleição, no caso, nesses últimos 18 meses, um ano e meio antes da eleição, não vão deixar o Lula, a estratégia deles, que provavelmente não vai dar certo, porque o governo está articulando muito bem, ultimamente. Eles vão tentar fazer com que o Lula não consiga aprovar nenhuma pauta econômica e vão tentar empurrar algumas pautas bomba para ver se pioram a economia, para que cheguemos em 2026 com o nível de desemprego subindo. E mesmo você falando, mas Thiago, estamos no menor nível de desemprego da história. Acontece uma coisa com a população. Se o nível de desemprego está em, vamos supor, 5%, e aí em 2, 3 meses aumenta para 6%, pô, mas 6 ainda é menos do que os 12% do governo Bolsonaro. Mas o humor da população muda e passa a piorar. E é isso que eles querem, que a população esteja de mau humor com o governo quando chega o período eleitoral. É por isso que a Globo, que faz parte aí do plano T de Tarcísio, e vamos lembrar, o bolsonarismo quer enfraquecer o Lula, não interessa se é Tarcísio ou quem, eles querem enfraquecer o governo Lula. E a Globo também, é por isso que a Globo só dá notícias econômicas negativas contra o Lula e fala que tudo vai piorar. Toda vez que tem uma notícia econômica boa, logo depois vem uma notícia, principalmente no Jornal Nacional, que é o mais visto, dizendo, mas vai piorar, hein, gente? Porque, e aí dá uma notícia negativa. Pra quê? Pra que as pessoas fiquem pessimistas. Quem tá pessimista não vota no atual presidente. Quem tá pessimista quer mudança. Essa é a estratégia desses aí, só que o governo já tá sabendo, viu? Então prepare-se aí que logo depois que acabar o feriadão vai ter briga. A primeira briga é enterrar o projeto de anistia. E a segunda briga é garantir aí a isenção do imposto de renda até 5 mil por mês e votar os destaques da reforma tributária para que possa começar a valer, para que os preços dos alimentos caiam. Digo eu, Thiago, a estratégia do governo Lula deveria ser fazer com que a reforma tributária passe a valer em 2026. De preferência aí uns poucos meses antes da eleição, porque aí vai ser um baque na população que está fazendo o mercado falar, caramba, as coisas agora estão 15, 20% mais baratas. E aí vai ser um baque em todo mundo. Caraca, um baque positivo no caso. E aí vai ser uma onda positiva para o governo. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal para a gente continuar aqui denunciando essas tentativas de golpe da extrema-direita e lutando contra esses bandidos. Falou!